A paz de Cristo, irmãos. Boa noite. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar conhecendo mais uma filial do nosso campo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, eu e minha esposa Eliane. Somos pais de 2 filhos, Lucas e Yasmin, ambos adultos já, né? E estamos ali com o pastor Renato, trabalhando na obra do Senhor, também à frente do departamento de família. E o nosso grande desafio vai ser agora, né? No mês de junho, nós teremos ali 2 dias de conferência. Estamos nessa guerra aí. Rogo a oração dos irmãos, que nos ajudem, no nome de Jesus. Das vezes que o pastor Marquinhos foi lá na nossa igreja, na nossa filial, eu não tive oportunidade, mas eu conheço o senhor da época do louvor, da MK. É claro, todo mundo conhece, mas eu digo o seguinte: o senhor foi cantar numa igreja, numa filial do campo de Marechal Hermes, de Ministério de Madureira, e eu naquela noite estava pregando. Pro senhor, o senhor não, mas para o senhor ver como é que eu sou velho. Né? Muitos anos atrás. E naquela época, assim, as músicas que o senhor cantava estavam muito em voga, e eu me lembro que as igrejas estavam lhe convidando e nós nos encontramos lá. Né? Bênção de Deus. E depois disso a gente teve a grata surpresa de rever o senhor junto conosco no ministério. Na verdade, o senhor já estava aqui há muito tempo. Eu estou na Advec desde 2011, 2010. Estava ali na Penha, na sede, e depois a gente foi ajudar o pastor Renato ali em Realengo. Queridos, foi-nos feita a proposta de falarmos de família na perspectiva da edificação da família. E a temática, a natureza do culto, ela é bem pedagógica. É o culto da palavra, o culto do ensino. Então, a falta de educação pentecostal hoje não vai rolar. Lá em Realengo eles dizem que eu sou um estorvo para os câmeras, por conta da minha ansiedade. Eu prego andando para lá e para cá, mas hoje eu quero refletir com vocês sobre alguns assuntos, alguns temas, falando sobre edificação da família. Salmo 127, verso 1. Esse salmo é um salmo que vai nos dar um norte, uma visão introdutória para a mensagem que nós queremos ministrar nessa noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É lindo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A ideia do Salmo é falar sobre uma dependência de Deus. O Salmo não está excluindo a realidade laboral do ser humano. Somos todos concitados, chamados, convocados para exercer o nosso papel de homem, no sentido antropológico, histórico. Somos todos convidados a exercer o nosso papel de seres pensantes, seres com capacidade cognitiva para pensar, agir, reagir, interagir. Então o Salmo tem um equilíbrio tremendo. Ele está falando aqui que existe um labor, existe um trabalho,
existe uma parcela que cai no nosso colo para trabalhar, construir, edificar, se relacionar. Mas ele diz que acima de tudo isso e fundamentalmente existe uma edificação que não depende da gente, uma edificação que é sobrenatural, que é espiritual, uma edificação que pode ser chamada de bênção de Deus. É aquela máxima que a gente diz o seguinte: eu vou, mas eu quero que tu me abençoes. É quando a gente prepara a obra e traz e coloca debaixo da mão de Deus e pede: abençoa, eu fiz, mas eu quero que tu abençoe. Então a ideia do Salmo vai nessa direção de uma realidade onde a gente não pode prescindir da bênção de Deus, da edificação de Deus. Você estuda, você constrói, você trabalha, mas no final do dia, sempre dependa de Deus, sempre diga isso, de uma forma muito franca, muito verdadeira diante de Deus: sou engenheiro por causa da tua graça, sou oficial das fileiras militares por causa da tua graça, estou casado, muito bem casado, não por causa dos meus méritos, da minha sagacidade, do meu jogo de cintura, mas por causa da tua graça. Esse homem na minha vida não foi por causa dos meus apetrechos, da minha beleza, da minha virtude, foi principalmente porque tu colocaste ele na minha vida, porque assim é, e assim são as coisas. Preste bem atenção, porque nessa temática de edificação, quando a gente fala sobre edificar, tudo termina. Essa igreja aqui está prestes a terminar, tem uma hora que acaba. Toda edificação tem data para terminar. Nenhuma construção, nenhuma atividade laboral, ela tem essa realidade interminável. Tudo tem um tempo para terminar. A gente senta na prancheta, faz o desenho, constrói a arquitetura e começa. Pode demorar muitos anos, mas tem previsão. Não é assim que se pergunta qual é a previsão dessa obra. Mas família não. Família é obra que não acaba. Você entendeu isso? Porque nós somos seres humanos e a realidade humana é complexa. Alguém disse que o ser humano cresce até morrer. E a gente está sempre aprendendo, está sempre assimilando, está sempre se desenvolvendo. Então, a edificação de família não tem fim. Na história, nessa terra. E se você conversar com um casal de idosos, esses que têm consciência das coisas, porque eu conheci alguns velhinhos que não tinham muito não, eles vão dizer assim: nós ainda estamos nos descobrindo. Ele falando sobre ela e ela sobre ele. Nós ainda estamos nos descobrindo, a gente ainda está crescendo. Então, edificação em família é obra que não acaba. Deveríamos botar aquela placa: estamos em obra. Não é assim? Porque a gente está sempre crescendo, está sempre se desenvolvendo, está sempre encontrando novos caminhos. E é muito triste isso, quando de forma incauta, de forma até ignorante, por conta do desconhecimento, a gente entra no casamento querendo encontrar tudo pronto, tudo arrumado, tudo caprichosamente endireitado. Só que a moça que vem de lá para cá, o rapaz que vem de lá para cá, são seres humanos inacabados. E se forem jovens, então, meu Deus. E se for adolescente? O lobo central ainda está se desenvolvendo. E por que a gente tem essa ideia de que as coisas têm que ser prontas, acabadas?
Na verdade, casamento, família, é trabalho para a vida toda, por causa da dinâmica e da complexidade dos relacionamentos. Além disso, a edificação literal é uma edificação que lida com realidades inanimadas. O tijolo é inanimado, a argamassa é inanimada, a ferragem é inanimada. Se um tijolo cair no chão, caiu. O pastor vai puxar a orelha do obreiro, mas caiu. E se uma criança cair no chão? Então não. Família é edificação de pessoas. Não dá para encarar a família na perspectiva empresarial, gestora. Cuidado com esses transportes do mundo gestor, da temática de liderança para dentro da família. Cuidado, mas traz com cuidado, porque está lidando com gente, está lidando com pessoa. Tua mulher tem nervos, tem alma. Quem criou a alma toca nela com cuidado, que é Deus. Por que eu, que não sei nem qual é a estrutura e a tessitura da alma, quero tocar nela como se toca num tijolo, como se toca numa argamassa? Então não, edificação de família não é como edificar uma casa, não é como edificar um prédio. Edificação de família requer respeito por conta da humanidade, da afetividade, da espiritualidade. Ora, se a edificação de família exige de nós essa percepção de que o outro é um ser humano e não é uma obra inanimada, o teu marido não é uma máquina de serviço, uma máquina de dinheiro que você coloca o cartão e ele cospe o dinheiro na tua mão. A tua mulher não é um fogão, uma panela, aonde você só procura para satisfazer sua fome. Teus filhos não são bonequinhos de pelúcia para você brincar e jogar para lá depois. Então, a gente precisa rever essa questão das ferramentas que a gente está usando para edificar a família. Se a gente está lidando com humanidade, se a gente está lidando com pessoas, uma das ferramentas é o afeto. A gente pode falar também do tato, a gente pode falar também da ferramenta do diálogo, da fala, do respeito, da empatia. São as ferramentas do edificador da família. Então o Salmo nos ensina que família, ela é algo que precisa ser edificado, mas não pode prescindir da edificação de Deus. Eu sou pai, sou cabeça na minha casa, estou aqui embaixo edificando minha casa, mas eu tenho que ter sempre essa percepção, esse entendimento de que em cima de mim está Deus, falando sempre comigo: cabeça, vê lá como você lidera, cabeça. Você está entendendo? Preste atenção, olha o que a gente encontra no texto de 2 Reis 4:26. 2 Reis 4:26 é aquele episódio que o profeta Eliseu vai socorrer, vai na verdade ressuscitar o filho daquela mulher rica, abastada, de sangue gentil, lembra? E ela disse que não queria mais se envolver com aquilo. Ela disse: não me enganes. Ele falou: não, daqui a 1 ano você vai gerar. E ela gerou, e o garotinho passou mal, e vocês conhecem a história. Mas olha como Eliseu fala com ela, falando para Geazi: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Com seu filho?
A ordem do texto não está aqui por acaso. Isso aqui não é alguma coisa sem propósito. Deus não diz coisas por dizer. Deus não joga conversa no vento. Tudo que Deus faz é pensado, tem fundamento, tem propósito. Olha a delicadeza, a profundidade, o discernimento da pergunta. Primeiro ele pergunta assim: está tudo bem com você? Porque as famílias são compostas de indivíduos. Não dá para olhar para a família sempre pelo viés da coletividade e desapessoar a família. A família tem personalidades, tem pessoas. A família tem seres humanos com suas realidades subjetivas, seus sonhos, seus projetos, seu caráter, sua personalidade. Ainda que sejam gêmeos, ainda são sim diferentes. Então sim, Deus primeiro pergunta pelo indivíduo: como é que você está? Porque Deus sabe que uma pessoa doente numa casa, ela consegue desarmonizar a casa toda. E se você não está bem, como você vai cuidar de quem você ama? Então a pergunta de Deus tem sentido. Antes de perguntar pela família, ele pergunta: como é que você está? Porque a gente sempre chega no consultório terapêutico trazendo a demanda do outro. Não que minha mulher, não que meu filho, não que meu marido. E nessa hora o psicanalista, o psicólogo, fazendo coro com Deus, ele sempre traz o eixo da terapia para o indivíduo. E você? Como é que você está? A segunda pergunta foi pelo casamento. Mas e os filhos? Porque a gente é meio que paizão e mãezona, né? E filho pra gente, botar o filho em segundo plano pra gente é blasfêmico. Ainda mais nós sul-americanos, né? Meu filho é tudo para mim. Mas Deus aqui, nesse tempo, antes do advento da psicanálise, da psicologia e de toda a ciência, Deus mostrando que a base dos filhos é o casamento. Então a primeira pergunta é o casamento. Porque mais de 50% de possibilidade da tua criança estar bem é o teu casamento estando bem. E às vezes a gente coloca os filhos à frente da relação conjugal, achando que está fazendo bem para eles, mas toda a deterioração do casamento acaba atingindo os filhos. Cuide do teu casamento e você vai cuidar dos seus filhos. O teu filho quer um casamento saudável, o teu filho quer você amando o seu marido. A tua filha quer ver você amando a sua esposa. Você não tem noção da estrutura, da segurança que se imprime na cabeça da criança e do adolescente quando ela percebe que os pais se amam e se respeitam. E você não tem noção da esquizofrenia que se estabelece quando você se estapeia com teu marido e manda a menina tomar jeito na vida. Toma jeito na vida, e ela está olhando para você se estapeando com o marido. Que racha psíquico. Então Deus está certo de novo, é isso mesmo. Como é que está você, indivíduo? Como é que está seu casamento? E depois a pergunta que Geazi foi ordenado a fazer para ela, pela boca do profeta, ungido, inspirado pelo Espírito, foi: como é que está o seu filho? Porque às vezes a gente se esquece, né, que nós somos pais. A vida fica tão veloz, tão louca, tão dinâmica. A gente sempre diz assim: eu corro desse jeito porque eu preciso sustentar e cuidar de vocês.
Mas é um tiro no pé, porque toda essa correria para sustentar acaba sendo isso mesmo que nos afasta dele. Porque a gente se esquece que o ser humano foi criado por Deus para, além de comer, receber o calor humano, o abraço, o afeto, a atenção, o respeito. Então a pergunta é pertinente: como é que está o seu filho? É pergunta óbvia: como é que está meu filho? Meu filho está bem. Mas já percebeu como é que às vezes a gente passa o dia inteiro sem perceber o outro? Ah, pastor, eu vi. Não, você viu. A pergunta não é se eu vi, a pergunta é se eu percebi. A gente passa o dia inteiro conversando sem olhar no rosto. Pessoas com quem a gente convive o tempo todo, a gente acaba conversando com ela de costa, de lado, deitado, cabeça baixa, no carro olhando para frente, nunca, nem com o canto do olho. Aí um dia, uma pessoa, um irmão foi constrangido porque a esposa dele pintou o cabelo de loura. Aí o irmão da igreja elogiou ela: irmã, que cabelo bonito, a senhora pintou o cabelo, né? E foi quando ele se deu conta que a mulher dele estava diferente. Mas é assim mesmo, a gente se distrai, a vida vai roubando a gente do outro. A correria, o frenesi, o vai e vem, a dinâmica e a demanda da igreja, do trabalho, as questões que a gente tem que lidar lá fora, vai roubando a gente do outro. E às vezes Deus começa a perguntar o óbvio para a gente. Deus tem que ficar perguntando o óbvio: como é que você está? Está igual a história do cara que tomou um tiro na perna e não sentiu nada, continuou no botequim. O cara é meu tio. Ele dizia assim: rapaz, eu tomei um tiro na perna e não sabia que tinha sido baleado, porque a cachaça estava tão boa no botequim, varão. Quando Deus pergunta para nós como é que você está, já comecei a sair do lugar. É porque a gente tem essa tendência de esquecer da gente mesmo. O corpo está funcionando, então a gente vai e vem, vai e vem. A gente só percebe que a gente não estava se percebendo quando o corpo dói. Ué, e eu tenho uma perna. Eu não sabia que eu tinha uma perna, né, Calixto? Calixto descobriu que tinha uma perna. Quando ela dói. Então Deus tem que perguntar mesmo: como é que você está? São perguntas óbvias, mas são perguntas socráticas. As perguntas de Deus fazem a gente olhar para dentro da gente. Por isso que os fariseus ficavam com muita raiva, porque Jesus tinha uma capacidade argumentativa e uma prática socrática terrível. Ele fazia perguntas que mergulhavam o indivíduo dentro dele mesmo. Além disso, Mateus 7, 24, 27 vai nos ensinar também uma outra realidade sobre edificação. Toda edificação requer alicerce. Apesar que agora a engenharia está começando a descobrir que dá para fazer uma casa sem ficar cavando buraco, né? Mas, via de regra, construção de edificações requer sapata, alicerce. Alguns lugares, alguns trabalhadores, alguns especialistas da construção civil dizem o seguinte: olha, existem lugares que você tem que cavar muito até achar o firme. Eles usam o termo firme, e você vai cavando, e cavando, e cavando, e cavando, e o obreiro vai sumindo dentro daquele buraco e cavando. Quando ele chega lá embaixo, ele grita: achei o firme. É o que Jesus vai utilizar para falar sobre a necessidade de ouvir e praticar a palavra dele. Mateus 7, 24, 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
chão firme. Então, família, ela precisa ser edificada no firme, sobre a rocha. E aí você pode perguntar não faz mal a ninguém. Por quê, pastor? Para que edificar a família sobre a rocha? Repete comigo: por causa das estações das chuvas. Eu cheguei aqui hoje, falaram assim para mim: poxa, que choveu muito, né? Gente, pelo amor de Deus, hoje a gente tem um serviço de meteorologia, mas eles erram de vez em quando. Mas você já percebeu como é que a chuva pega a gente de surpresa? Nesse texto de Mateus 7, Jesus está falando que a casa tem que ser firme, porque o vento bate e a chuva vem, e as águas se remetem contra a construção. A gente poderia entrar como Jó fazia, né? Jó era louco. Ele entrou no tribunal de Deus e falou: eu quero uma audiência contigo. O homem, quando sofre muito, ele tem essa audácia diante de Deus, né? Nós poderíamos entrar na presença de Deus numa audiência e diante dele perguntarmos: mas não é mais fácil não permitir que as estações das chuvas cheguem? Deixa eu construir minha casa sobre a areia, e o Senhor segura o clima, segura o tempo. O Senhor não é poderoso? Não é o dono da chuva, dos rios? Então, deixa eu construir minha casa sobre a areia, e o Senhor segura a chuva. O que irritava alguns judeus naqueles dias era essa naturalidade de Jesus, de dizer o seguinte: olha, a vida tem intempéries, hein? Um dia faz sol e no outro dia o tempo cai. O que vocês precisam fazer não é ficar olhando para o tempo, e nem ficar orando a Deus para que a tempestade não venha. É construir a casa na rocha. E esse texto, ele deixa bem claro que edificar a casa na rocha é uma questão de escolha. Eu acho lindo isso em Deus, que para certas coisas ele não coloca a goela abaixo, ele diz e sai, ele deixa você elaborar o que ele falou. Ele diz: olha, constrói na rocha, porque a tempestade vem, e sai. Então o texto não é um texto impositivo, imperativo, é um texto que mexe com o nosso bom senso. Ele está dizendo que vai bater vento, vai vir chuva, então constrói a casa na rocha. Por isso que ele usa a expressão todo aquele. E a gente pode não querer construir, a gente só não pode querer ser chamado de prudente. Aí não construiu porque não quis, mas ser chamado de tolo será, porque Deus, na hora da cobrança, ele não mede esforços. Então preste atenção, porque o texto fala de uma escolha que nós temos. Seria bom que todo casal que adentrasse a presença de Deus para selar os votos começasse a vida assim, construindo a família dele sobre a rocha. Em segundo lugar, esse texto ensina para nós que há uma censura de Deus. Deus não é acrítico, Deus não fica em cima do muro, Deus não é politicamente, psicologicamente correto. Ele não é um terapeuta que não opina, que não aponta, que não intervém. Ele é o dono da ciência da vida, então ele diz, ele fala mesmo, está errado. E aqui no texto ele diz: será tolo e a casa vai cair. Então no texto a gente entende que construir, edificar a família sobre a rocha, a vida sobre a rocha, pode ser uma opção.
mas não podemos prescindir de termos um acidente, uma catástrofe, porque a casa vai cair, a casa construída sobre a areia, e seremos chamados de tolo, insensatos. Em terceiro lugar, Deus ensina que na vida não tem moleza, a vida tem milagre, mas milagre não é sinônimo de moleza. Milagre são manifestações pontuais de Deus em momentos que Deus decide. O que prevalece é a vida mesmo, é o trabalho, é o labor. Então no texto ele está falando, edifica. Edificação é demanda sua, edifica, 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 edifica. Regaça a manga, trabalha. É o que ele está falando para nós. E a gente poderia discutir com ele, mas o Senhor não é Deus? Sim. E é por isso que eu já fiz a base. Eu sou a base. Constrói em cima de mim. Eu vou ser a base, vou ter que construir para você? Eu sou a base. Eu sou a firmeza debaixo do teu pé. E você ainda quer que eu edifique por você? Edifica. E o mais lindo de tudo isso é que para quem obedece, para quem edifica a vida, a casa, a família, sobre a rocha, sobre ele, tem livramento. E não é um livramento daqueles que saem, não é um livramento daqueles que são sacados, tirados, e que vivenciam o escape. Ele está falando que vai ficar no mesmo lugar, só não vai ser varrido pela chuva. É Deus de uma forma escancarada, desafiadora, dizendo: se edificar em mim, deixa chover do jeito que quiser, não tenha medo, deixa as águas da estação das chuvas bater, porque a casa não vai cair. Se edificou em cima da psicologia, não assina embaixo. Se edificou em cima da antropologia, da sociologia, da filosofia, se edificou em cima da teologia, não assina embaixo. Mas se edificou em mim, na minha palavra, fica tranquila, vai dormir, deixa a chuva cair, deixa as águas baterem, porque da tua casa eu sustento. E aí a gente aprende com ele, Jesus, que a palavra dele é algo assim, louco. Porque ele está dizendo: ouve e pratica. E se você praticar, você vai suportar o vento. Que palavra é essa? Que palavra é essa que dá para a gente esse poder de suportar as intempéries reais, palpáveis da história? Filosofia não te sustenta, é gostosa para a mente, é gostosa para o devaneio intelectual, mas te dá força para enfrentar o baque da vida, para te dar condições de caminhar, apesar de todas as tentativas, das circunstâncias, dos espíritos malignos que vagam por essa terra. Que palavra é essa? Que está para além de um seminário, está para além de um curso teológico, está para além de um compêndio teológico. Que palavra é essa? Que te sustenta na vida, e a vida te joga para todos os lados, e a palavra de Deus te segura. É por isso que um dia ele disse com toda a força dele: minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Cristo ganham concreção na vida.
materializam na vida. E é por isso que ele disse, e a gente precisa trazer isso para casa, edificar a família, além de toda a realidade oral, ler textos, citar textos, fazer como o judeu antigo fazia, explicar o texto na sua casa, exaustivamente, impregnar na cabeça da criança, principalmente da criança entrando para a pré-adolescência, porque depois que chega aos 20 anos, muita coisa de que se deveria fazer já se fez. Foi mais ou menos o que Deus deixou para Eli. Eu quase posso ouvir Deus falando: olha, teus filhos já são homens, educação já foi embora, não está mais na fase de aprender. Eu quero que você tire eles do ministério, tira da tenda, porque eles estão roubando o sacrifício e adulterando na porta da tenda. Tira do ministério, tira. Não vim aqui te cobrar educação, não dá mais, já são homens velhos. Eu quero que você escolha a mim ao invés deles e tire eles do ofício. Ele não tirou. A segunda palavra para ele foi o seguinte: vai morrer você e seus filhos. Então não. Educação, palavra dita, vivida em casa. Porque depois do ensino, depois da ministração, vem a necessidade gritante de viver essa palavra. Viver essa palavra do jeito que fala, do jeito que conversa. Viver essa palavra nas escolhas que faz. Viver essa palavra na forma como lida com as pessoas. Para essa palavra sair da retórica, para ela sair do discurso bem arrumado e ganhar forma na vida. Foi isso que Jesus disse sobre os fariseus. Os discípulos estavam ouvindo os fariseus e ele disse: você está vendo o que eles estão falando? É verdade. O problema deles não é a teologia. Está certa a teologia deles, só não faz o que eles fazem, porque eles pregam uma coisa e vivem outra. E aqui na igreja, na rua, até dá para a gente pregar uma coisa e viver outra. Quero ver fazer isso em casa. Minha mulher que dorme comigo, se eu subir aqui e pregar uma coisa e viver outra em casa. Eu tenho um filho que ele é crítico, ele gosta de teologia. E eu fiquei pensando assim, quando ele era pequeno, eu pensava: meu Deus, eu não posso viver de forma contrária à tua palavra, porque esse garoto olha para mim, tudo que eu faço ele faz, e ele gosta de teologia. Já pensou? Se eu pregar na igreja sobre respeito, amor, carinho, se eu pregar na igreja sobre perdão, e viver como alguém completamente desviado da tua palavra em casa. Então a edificação da família passa por essa prática da palavra, essa vivência da palavra, esse viver da palavra, que já saiu do campo do intelecto, da cognição, e já entrou no campo do comportamento. É isso que acaba ganhando força na mente de quem não é crente dentro da casa. É quando a pessoa começa a perceber que não é só a sua palavra, suas palavras, é a sua vida mudou. Ela olha para você e diz: você mudou mesmo, porque o que você diz para mim eu vejo no teu viver. Além disso, Paulo vai falar que nós precisamos amar. Estamos falando sobre alguns princípios para a edificação da família.
Obviamente não vou esgotar o assunto, eu trouxe aqueles que eu julguei mais prioritários, e aqui vai mais um, o amor. Mas que amor é esse que a gente, vivendo ele em casa, a gente edifica a família? Que amor é esse? Edificar a família, na cabeça de Paulo, edificar a vida com amor, viver o amor na cabeça de Paulo, é trazer o conceito de amor para a vida prática. Pode ser que alguém tenha perguntado para ele: Paulo, o que é o amor? Ele poderia criar vários conceitos sobre amor. Mas você já viu como é que é difícil conceituar amor? A gente pode escrever 10 mil livros sobre amor. Pode haver milhares de posicionamentos e correntes diferentes acerca do amor. Então, Paulo ele não escreve de forma conceitual, ele não vai por esse caminho do abstrato. Ele fala de fé nessa perspectiva, ele fala de pecado, soteriologia, mas no amor ele começa a dar exemplos, porque o Espírito Santo falou para ele que a maneira que a gente teria de compreender o que é amor é sendo instruído através de exemplos. Então, ao invés de conceituar o amor, ele começa a dizer o seguinte: o amor é paciente. Quer ver alguém que ama? Perceba se ela é paciente. Você quer saber se alguém ama? Olhe o comportamento e veja se é benigno. Benigno. Vê se não é mal, vê se é benigno. Veja se essa pessoa não tem tratos e falas e comportamentos malignos. Veja se ela tem comportamentos e tratos benignos. Você quer saber se uma pessoa ama? Veja se ela não arde em ciúmes. E a gente adora usar o ciúme como prova de amor. Paulo vem na contramão desse, dizendo: se ele ama, não arde em ciúmes, não se ufana, não manifesta soberba, não se comporta inconvenientemente. O que eu já vi de esposas constrangidas por causa da inconveniência do marido, o que eu já vi de maridos constrangidos por causa da inconveniência da esposa. É esse amor que Deus diz para o homem em Efésios, que ele tem que amar a esposa, e é esse amor aqui que constrói e edifica a família. Um amor que se comporta. Não é só um amor que escreve palavras de elogio e de afeto. É um amor que pratica, que se comporta. É um amor que se mostra através das ações diárias. A família não suporta, eu falo isso sem medo de errar, a família não suporta amor teórico. O amor teórico pode enganar alguém na rua. A gente faz assim, né? Como é que é? Não é assim que a gente faz? Esquece isso. O amor que constrói a família é um amor que pratica. Porque a relação familiar é muito intensa, visceral, dinâmica, poderosíssima. E amor de papel, amor de palavras, amor de emoji, não sustenta ela. Não dá para ficar entregando bilhete de amor o tempo todo e deixando passar fome. Tem uma hora que o bilhete não consegue ter um reflexo na cabeça, uma afirmação na cabeça. Ele me deu um bilhete de amor, mas ele não trabalha,
ou trabalha e não sustenta a casa, não se preocupa comigo, está comendo na rua. Eu estou falando de coisas que eu escuto, tá? Está comendo na rua e eu estou passando fome dentro de casa. Que amor é esse? É um amor que não consegue entrar na dimensão de Deus. De 1 Coríntios 13, 4, 7. E quando a gente pensa que só Paulo pensou assim, 1 Coríntios 13, 4, 7, a gente começa a perceber que Jesus, em Lucas 10, 25, 37, também falava assim. Porque o cara perguntou para ele: quem é o meu próximo? Ele poderia discursar para ele que os fariseus, os saduceus, eles gostavam de filosofia, de discursos. Ele poderia discursar para eles. Na verdade, o cara era um escriba, um doutor da lei. Mas ele vai para uma praticidade singela, mas poderosíssima. Aí ele começa a contar uma história, que um homem saindo de Jerusalém para Jericó foi assaltado e ficou quase morto na estrada. Passou o levita e não teve a energia necessária, psicológica, emocional, espiritual, para cuidar daquele homem. Não amou, não conseguiu amar para além da religião, amar aquele homem. O sacerdote passando também não conseguiu. Eu sei, a gente sabe que o sacerdote não podia tocar em alguém que estivesse com uma aparência de morto ou morrendo, que tornava ele impuro. Mas o evangelho é quebra de paradigma. O evangelho quebra tudo. O evangelho é desse espírito. Sou sacerdote em Jerusalém, se eu tocar nele eu estou impuro, mas eu vou tocar, porque eu não vou deixar ele morrendo na estrada. Ponto final, acabou. Atos de amor que quebra a lei. Davi entrou dentro do templo, pegou o pão do sacrifício, não podia comer. Jesus falou, ele entrou e comeu. Porque se quebrava a lei com pecado, com injustiça social, e quando se fazia alguma coisa justa, não podia quebrar a lei. E nesse texto, ele está dizendo que o amor para na estrada, o amor cura a ferida, o amor paga, o amor coloca estalagem, o amor cuida de forma completa. Preste atenção, e aqui eu caminho para o final. João 3,16, Deus precisando dar o primeiro passo, porque o grande problema é o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais emblemático, difícil. O primeiro passo denota, sinaliza rompimento. Então João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É Deus falando, vou amar primeiro, para ninguém dizer depois que não consegue amar. Vou amar primeiro, vou ensinar a amar, vou dar prova de amor. Porque a gente vive dizendo por aí que a gente só pode dar o que tem. Então eu vou te dar amor. Vou te dar amor primeiro, para você amar tua casa, amar teus filhos, amar tua mulher, amar teu marido. Então eu amei primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu pedi, você pediu, ninguém pediu. Ele deu sem ninguém pedir, de forma voluntária, de forma graciosa. Ele deu o filho dele por você. Prova de amor. Prova de amor. Isso é prova de amor. Agora preste atenção, e aqui a gente termina. A edificação da família passa por ensinar em casa e praticar ética, valores, princípios de Deus e princípios dos homens que sejam louváveis. Existem éticas, existem valores e princípios que não estão na Bíblia, mas que são saudáveis,
que precisam ser praticados para que a vida se torne mais civilizada, suportável, para que direitos sejam garantidos. Mas aqui eu quero me ater aos princípios de Deus. Então, se edifica uma família ensinando e praticando a ética, valores e princípios. Em Gênesis 3:3, a gente encontra a seguinte frase: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás. Para que não? Num Gênesis marcado pela inocência. Para quê? Para que dizer não para um homem que não tinha pecado ainda? A teologia define para a gente que aquele período ali, de Gênesis 3, era o período da inocência. Não havia malícia, não havia maldade, a natureza humana não estava envergada. Para que dizer não para alguém que é puro? Então o princípio veio antes do pecado. Não dá para a gente afirmar que as leis e os princípios surgiram por conta da natureza caída, porque Adão já recebe princípios e limites antes da queda. Deus sabe quem Ele fez. O Criador conhece sua criatura. Ele sabia que Adão, mesmo estando em estado de inocência, precisava de limite. E por que eu quero criar meus filhos sem limite? O que mais tem na Bíblia são leis, princípios e limites. A sociedade humana entendeu, mesmo a mais liberal, mesmo o posicionamento mais socialista e mais esquerdista, entende que um pouquinho de lei precisa ter, porque senão vira um caos. Provérbios 29:15: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue, guarda isso contigo, a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Isso aqui é neurociência, pastor? É neurociência aquilo ali. Vou mostrar para vocês por que esse versículo é neurociência. Olha só, o córtex pré-frontal, última camada do cérebro a amadurecer, é a última camada do cérebro a amadurecer. O córtex, pré-frontal, é a área responsável pelos pensamentos críticos. A parte frontal do cérebro é aonde eu faço discernimento e critico. Tomada de decisões, autocontrole, planejamento, atenção, organização, controle de emoção, de riscos, de impulsos, empatia, consciência de motorização, resolução de problemas. Na adolescência, como o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, os jovens fazem uso da amígdala, aqui para trás, aqui por dentro, para tomar decisões e resolver problemas. Vale lembrar que a amígdala está associada às emoções, impulsos, agressividade, comportamento instintivo. Foi baseado nisso que o ECA foi construído. O ECA foi construído baseado nisso. Não é que o ECA inocenta o adolescente. Ele diz que o adolescente não percorre o processo de ponderação que você percorre. Você com 50 anos, você pensa 2 vezes antes de pular de uma passarela. O moleque pula, meu irmão. Ele está cheio de cachaça na rua lá com a turma dele, ele pula. O homem mesmo bêbado ainda segura o tranco. Essa molecada que anda no trem por cima, alguns iam na porta. Eu falo porque eu fiz isso. Fui adolescente maluco, andava na porta do trem. Aí você me pergunta, pra quê? Não sei, acho que era o vento, sei lá. Mas tinha alguns que subia e ficava em cima. Tudo novo, tudo novinho. Aí você fala com o cara, vai cair.
ele não cogita isso, ele não pensa nisso, ele só pensa quando cai. Não pergunte para mim, foi Deus que fez assim. É uma fase de aprendizado, está aprendendo, está se desenvolvendo. Tem que ser responsabilizado? Tem. Mas precisa ser responsabilizado dentro daquilo que ele pode responder. Aí Deus diz aqui no texto: quando você não corrige, você entrega ele para ele mesmo. Aí vai a menina de 13, 14, 15 anos fazendo o que quer, indo onde quer. Não adianta pedir bom senso para ela. Ela vai ter só um pouquinho. Tem que puxar, tem que trazer. Mais tarde ela te agradece. É, mãe, lá atrás, ó, eu não sei o que. Ele sempre dizia assim: eu não sei onde eu estava com a cabeça. Se a senhora não fala aquilo. Princípios e regras e leis. Para o casamento. Quando a gente obedece os princípios, a ética, as regras, a gente não precisa gritar, não precisa impor nada. A imposição acontece quando o bom senso, o respeito, as regras já foi embora há muito tempo. Minha mulher não precisa dizer para mim, para que eu ame ela, a Bíblia me diz, eu sei, eu preciso amá-la. Eu não preciso dizer para ela, eu sou o cabeça da casa, não preciso ficar constrangendo ela com isso, eu sou a liderança. Ela de forma voluntária se coloca debaixo do meu ombro e segue comigo, em paz, porque se cada um respeitar o seu espaço, o seu princípio, a engrenagem funciona perfeita e todo mundo caminha junto. Agora, quando isso não acontece, aí tem que cumprir Provérbios 29:15. A criança, quando não tem a disciplina, é entregue a si mesmo e envergonha a sua mãe. Eu não sei por que ele coloca a mãe. Deve ser porque na cultura judaica, bem pequenininho, ainda ficava sobre responsabilidade da mãe. E às vezes a criancinha pintava o 7 no mercado, né? E a sociedade reprovava ela. Nessa noite, eu quero orar com vocês, porque nós precisamos dessa presença de Deus do Salmo 127:1. Edificar família não é fácil, cumprir esses papéis, esses deveres não é fácil, mas o Salmo 127 nos convida a nos colocarmos debaixo da mão de Deus, porque Deus nos ajudará a fazer isso. O Espírito Santo está conosco, para além das questões sobrenaturais, carismáticas. Ele está aqui para te alegrar, para você falar em línguas. Ele está aqui para te dar suporte no ministério. Mas pelo amor de Deus, o Espírito Santo é Deus na tua vida, na tua casa, para te dar condições de exercer o teu papel de marido, de pai, exercer o teu papel de mãe, te dar conta de você ser uma boa filha, um bom filho. O Espírito Santo está conosco para nos dar condições, energia espiritual, inclusive psicológica, emocional, para edificar a casa, para construir o relacionamento, para levantar todos os dias de manhã e enfrentar o dia com coragem. O Espírito Santo é Deus em nós, para além dessa questão de serviço, para além dessa questão de ministérios. O Espírito Santo é Emanuel, é Paracleto, é o Espírito de Cristo conosco o tempo todo, no vai e vem da vida, nos embates familiares. Está conosco, está nas nossas vidas para nos ajudar. E nessa noite eu quero orar nesse sentido, nessa perspectiva, para que a graça de Deus, o ânimo de Deus, a virtude do Espírito de Deus venha sobre nós, para que nós consigamos cumprir a tarefa de sermos família, de sermos pais, de sermos mães, de sermos filhos, de sermos sogros, de sermos genro, nora, sogra, de sermos cunhado, para que possamos ser pessoas com um espírito empreendedor dentro de casa, no nome de Jesus. Fiquemos de pé, por favor, no nome de Jesus.
Senhor, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. A tarefa que nós estamos aqui vivenciando é uma tarefa difícil, Senhor. É uma tarefa muito árdua. Mas nós estamos na Tua casa, na Tua igreja. Estamos debaixo da Tua graça e da Tua unção. Nós temos a Tua palavra como, ó Deus, manual nosso grande norte, nossa bússola, nosso livro de instrução. Nós temos a Tua palavra como nossa vida, para nos ensinar e nos concitar a vivermos uma vida melhor dentro de casa. Temos o Teu Espírito Santo conosco, e nessa noite, ó Deus, eu quero Te pedir, me dê condições de ministrar sobre todos nós nessa noite, ó Deus, uma renovação espiritual, uma renovação da paternidade, uma renovação da maternidade, uma renovação, ó Deus, da realidade de marido, de esposa. Ó Deus, quem sabe alguns de nós adentrou aqui, ó Deus, trazendo o cansaço da vida, a fadiga, por conta dos muitos embates, das muitas lutas. Que seja uma noite, ó Deus, de um revigorar maravilhoso. Que não seja apenas, ó Deus, uma noite, ó Deus, de apropriação de ensino, mas que seja uma noite, ó Deus, de uma experiência singular com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, que, ó Deus, a nossa mente, a realidade mais profunda do nosso cérebro, seja visitada pela Tua graça nessa noite. Renova essa mãe, renova esse pai, renova esse marido, renova essa esposa. Ó Deus, que nessa noite casamentos aqui estejam sendo tratados. Ó Deus, se houver pessoas para o outro lado da lente, para o outro lado da tela, vivendo um momento de dor, de angústia, que seja uma noite, ó Deus, libertária, que seja uma noite, ó Deus, renovadora, não por causa de mim, não por causa, ó Deus, de alguma realidade humana, mas por causa da Tua palavra, por causa do Teu amor. Ó Deus, vai manifestando como um rio caudaloso de águas, vai manifestando, ó Deus, a Tua graça aqui e do outro lado, vai curando almas, vai tratando feridas. Ó Deus, que a terra da família seja regada nessa noite, que águas de cura, águas terapêuticas, águas de Deus comecem a penetrar nos solos ressecados e doloridos das famílias. A nossa e o Joma, que seja, Deus, uma noite de reencontros, uma noite de abraços. Ó Deus, que casais estejam sendo poderosamente visitados nessa hora. Meu Deus, aqui nessa noite, que decretos Seus sejam estabelecidos, decretos poderosos. Ó Deus, casamentos não vão acabar. Ó Deus, filhos não vão se perder no meio do pecado e das drogas. Decreta, meu Deus. Se Tu falar, acontece. Se Tu falar, acontece. Se eu falar, não acontece. Mas se Tu abrir a boca e falar, acontece. Não vai beber mais, não vai cheirar mais, não vai mais se prostituir, não vai mais se envolver com crime, não vai haver mais separação, não vai sair de casa, a amante vai embora. Acaba hoje aqui, a violência termina. Que haja um decreto, meu Deus, que haja uma manifestação sobrenatural do Teu Espírito nessa noite. A Tua palavra foi pregada, o que nos resta agora é o Teu poder, a Tua intervenção, a Tua manifestação. Cai por terra hoje, cai por terra hoje essa falta de harmonia e de paz, no nome de Jesus. Oh glória! Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Deus
Deus derrame graça sobre a casa de vocês. Que esse meio de ano para o final seja um ano de muitas gratas surpresas em família.